Vamos meditar nesta oportunidade o seguinte tema: o grande convite de Deus para o ser humano. Repita: o grande convite de Deus para o ser humano. Aleluia. Sabemos que durante a vida recebemos convites para aniversário, para formatura, para festas. Muitos convites se fazem. E Deus, através da Bíblia, desde o primeiro livro, convida o homem a se aproximar dele. E nós vamos meditar alguns exemplos, lendo também, a princípio, no livro de Provérbios, o convite da sabedoria. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 20 a 29. O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Essa mensagem eu quero basear apenas no versículo 29. Vamos orar. Senhor, fala conosco pela Escritura, pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. A Tua Palavra é de geração em geração, é poder e vida. Senhor, nos ensina, nos repreende e nos consola, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Desde o começo, Deus chamou Adão. Adão, onde tu estás? E Adão se escondeu atrás das árvores do jardim. A tendência do homem é sempre se esconder. Mas, aos olhos de Deus, como já ouvimos aqui muitas mensagens, não podemos se esconder. Noé, para a salvação da sua família, preparou a arca, condenou o mundo. O pregoeiro da justiça preparou a arca para a salvação da sua família. Moisés, em Êxodo 32, 26, fez um apelo à multidão. Quem é do Senhor, vem a mim. E se chegaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés mandou matar todos os idólatras. O que é idolatria? É lazer? É recreação? É descanso? Não. Idolatria é tudo que colocamos no lugar de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E Moisés mandou matar os idólatras, em Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 25,
Mas ele fez um apelo: quem é do Senhor, chegue para mim. E os filhos de Levi se chegaram. Elias, no Monte Carmelo, fez um apelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue Baal. E o povo não respondeu nada. Jeremias também fez um apelo. Jeremias capítulo 4, versículo 14. Ó Jerusalém, lava o teu coração da malícia, para que seja salva. Apelo, convite de Deus através dos patriarcas, através dos profetas. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. João 7, 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu interior. A palavra de Deus é água viva, águas correntes, que sacia a sede da alma. Aleluia! Através de toda a Bíblia, Deus convida o homem a ouvir, a dar ouvido. Nós lemos aqui Provérbio, veja o último versículo, Provérbio 1:33. Mas o que me der ouvido habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Existem dois tipos de temores: o temor do mal, o medo, até síndrome do pânico, medo de ser pego em alguma falha, é o medo falso. E o temor a Deus, que é o respeito a Deus, a honra a Deus. Quem honra a Deus, honra a família, honra a igreja, honra a sociedade. Fomos chamados para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus. Aleluia! E nessa passagem de Provérbios, tem algumas perguntas. Versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Aqui está dizendo de ingenuidade, de pessoas que não buscam a verdade, que ficam acomodados. Até quando vocês vão ficar acomodados? No Salmo 94, o salmista também faz algumas perguntas. E no Salmo 4. No Salmo 4, verso 2, o salmista fala assim: até quando amareis a vaidade? Porque o Senhor separou para si aquele que é querido. Nós fomos separados para Ele. Ele nos quer. Repita: Jesus me quer. É só ler em João 17, 24. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles vejam a minha glória que eu tinha contigo antes de existir o mundo. Então Jesus quer que a gente veja a glória. E a nossa vida aqui, cristã, falha, é envolvida na glória. E é a glória que te dá força. Salmo 21, 1. Davi falou: o rei se alegra na tua força. Aleluia! Eu me lembro quando meu pai estava de cama, ele me chamava assim com o dedo e mandava eu ler a Bíblia. Aí ele sussurrava: tudo posso naquele que me fortalece. Bem baixinho. Irmãos, o crente não confia na força que tem. Por isso ele levanta a mão e adora. O levantar da mão na Bíblia significa dependência de Deus. Nós oramos dependendo da ajuda que Ele pode dar, da força que Ele pode dar, da inspiração que Ele pode dar e a alegria que Ele dá. Ele estende a sua mão e derrama amor no nosso coração, alegria, paz, tudo o que precisamos para essa caminhada. Mas Ele faz perguntas. E aquela passagem que diz que Joel
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós temos aqui Salomão, pelo Espírito Santo, escrevendo. Provérbio 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Então Deus repreende o homem, a mulher, o ser humano, para que o ser humano mude, se converta. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Olha que é a primeira vez que a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo nas palavras de Salomão. Depois veio Pedro pregando em Pentecostes, Atos 2:17, relatando que Joel, profeta, também tinha dito as mesmas palavras, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. E aqui tem mais perguntas. Por que clamei e vós recusastes? Então Deus a cada momento está gritando, está falando um bom som na nossa alma, na nossa consciência. A consciência é a voz de Deus na alma. E o crente precisa buscar sempre essa sensibilidade de se aproximar de Deus, para não chegar o tempo de Deus falar e a gente não escutar mais porque estamos muito longe. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, termos a vigilância necessária de nunca endurecer o coração a ponto de não ouvir a voz do Senhor. Antes rejeitaste todo o meu conselho. Aqui está falando com o ímpio pecador, com o pecador e com o ímpio que se desvia da lei do Senhor para longe de Deus. Também eu me rirei, 26, da vossa perdição, zombarei vindo o vosso temor. Então há um medo que devemos evitar. O temer ao Senhor é aborrecer o mal. E quem aborrece o mal não teme o mal. Quem teme a Deus não teme o mal. Quem honra a Deus está seguro. Provérbio 10:9. Dá uma olhadinha em Provérbio 10:9. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Veja que a palavra andar é movimento, é exercício. Se o crente se acomodar, ele pode deixar de ser um crente sincero, porque vai perdendo o gosto do compromisso, vai perdendo aos poucos o calor da obediência, o calor do compromisso, o calor e a alegria do louvor, o calor de vir ao culto, cultuar ao Senhor. Aleluia! 27, vindo como assolação o vosso temor, vindo como perdição, como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Eu queria me prender aqui no 29. Porquanto aborreceram o conhecimento de Deus e não preferiram o temor do Senhor. Vamos repetir a parte B desse versículo? E não preferiram o temor do Senhor. Aleluia! O que é melhor? Temer a Deus, andar em temor, ou ser descuidado e andar sem o temor? A Bíblia diz que as igrejas da Judéia, de Samaria, de Jerusalém, andavam no temor de Deus e na consolação do Espírito Santo. Andando no temor. Atos 9:31, essa passagem. As igrejas da Judéia
que o evangelho se espalhou de Jerusalém por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essas igrejas, igreja primitiva, ela andava no temor do Senhor. Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santificação, temendo a Deus, do temor a Deus. Andando no temor, você evita o mal e está andando em santificação. A cada dia, irmãos, precisamos ter essa preocupação, não só a preocupação, o cuidado, mas o desejo, a alegria da santificação. A maior alegria verdadeira que existe é a alegria da santidade. Salmo 105, verso 3. Gloriai-vos, alegrai-vos no seu santo nome. Salmo 105, 3, anota aí. Gloriai-vos, alegrai-vos em Jesus, porque o nome dele é santo. Então temos que alegrar nas coisas santas. O culto é santo, a oração é santa, leitura da palavra, tudo que é santo você se alegra. Por quê? Você está andando no temor de Deus, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Quantos já perderam o temor a Deus? Por descuido. O inimigo anda em derredor, bramando como leão, ele não é o leão, como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas o que Pedro fala? Ao qual resisti firmes na fé. Qual era o problema ali dos ouvintes de Pedro, dessa carta? Era o sofrimento. Havia muita perseguição. A igreja foi dispersa pela perseguição. Muitos deixaram de congregar. E Pedro escreve essa carta. O autor aos Hebreus, 10:24. Estimulemo-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então, quando os cristãos se preocupavam e tinham alegria de estar juntos, eles recebiam a força de superar as tristezas da vida, da própria perseguição. Os apóstolos tinham essa preocupação com a dispersão dos irmãos. E nós temos que ter também. Como é que está fulano? Como é que está cicrano? Eu estava na Cidade Náutica, antes da pandemia, entregando folheto, e eu pus algumas pessoas no meu WhatsApp, eu e a Marina. Quando é mulher, a Marina está junto, a gente adiciona e tal. E uma moça chamada Edmara França, ela nos ligou, dizendo que antes da pandemia pegou o folheto com o endereço lá da Náutica e que ela está internada e ia sair hoje com anemia. Nós estamos em contato, comunicando, conversando, e fazer uma possível visita na casa dela. Ia sair de alta hoje, mora na Náutica 3. Isso é empatia, irmão. Nós precisamos ter esse sentimento, essa alegria de compartilhar. Porque praticar o evangelho ninguém consegue de modo mecânico. A prática do evangelho vem no envolvimento da palavra, o envolvimento no serviço do Senhor. É uma engrenagem. Se faltar óleo, não anda, né? Que nem bicicleta enferrujada, né? Você anda de bicicleta, né? Eu ando muito de bicicleta. Então, tem que estar bem o óleo, né, na engrenagem, na corrente. Assim é a igreja. Tem que ter engrenagem. Um ajustando com o outro, né? Efésios 4,16. Todos bem ajustados, crescendo no amor, num só corpo. Aleluia! Mas aqui no 29, irmão, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus. Preferência fala de gosto, de prazer.
Então os homens ímpios, os desobedientes, os incrédulos, eles não preferiram o temor de Deus. E o que eu quero frisar nessa mensagem é que você prefira o caminho do Senhor. Prefere a renúncia do que a não renúncia. Preferir o temor do Senhor. Aqui diz que eles não preferiram o temor do Senhor. E uma forte razão que eu quero falar nessa mensagem, que nós devemos preferir o temor de Deus, a resposta está num salmo. Porque o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. E a sua palavra é mais desejável que o ouro, e em guardar a grande recompensa. O temor de Deus é limpo e permanece para sempre. O Espírito Santo, ele nos santifica a cada momento de vida cristã nossa. No nosso lar, no nosso trabalho, na rotina da vida, na correria. Você está em sintonia com o Senhor. E diz a Bíblia no Salmo 19:9, o 8, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. A palavra de Deus é perfeita, ilumina, dá entendimento às pessoas simples. O Salmo 19, começa no verso 7. E quando chega no 9, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, que é a mente, e o orgulho da vida, passa. Tudo que não é limpo, passa. Tudo que é sujo, passa. Mas o que é limpo, fica. Aleluia. Quem é santo, seja santificado ainda. Tudo que é limpo, tudo que é puro. Paulo diz a Timóteo, conserva-te a ti mesmo, puro. E João fala, João, na epístola 3:3, se alguém tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Esse desejo de se purificar a si mesmo, essa preferência de temer o Senhor, porque o temor do Senhor é limpo. O crente com o coração limpo, ele deseja coisa pura. Ele não perde tempo em serviço. E hoje é muito perigoso as redes sociais. Tem muita coisa limpa nas redes sociais. Ontem à noite, fui dormir um pouco tarde, porque eu falei, Marina, vem ver esse filme aqui. Uma senhora com a Bíblia na mão, os dois eram namorados, ele queria ganhar vida lá fora. Fica para o ministério, fica na igreja, a mulher com a Bíblia na mão. Ele no aeroporto, não. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou voltar, eu volto. Mas Deus está te chamando para outra coisa. Não, deixa quieto. Ele foi embora. Passou quase 15 anos fora. O tema do filme é assim, se eu tivesse uma segunda chance. Ele foi, ganhou muito dinheiro numa empresa, foi um grande empresário, com muitos empregados. Mas ele ficou frustrado quando teve um sonho, cuidando de doentes, levando uma palavra para homens quase sem fôlego, falando da eternidade. Ele acordou assustado. Passou quase 15 anos, só escrevia para a mulher por carta, mal ia em casa. Mas no sonho ele se despertou e voltou depois de quase 15 anos. E ela, quase sem esperança, pensando que era mentira, ele com lágrimas, vamos tentar outra vez, porque Deus me quer no ministério. Ele vai cuidar de nós. Esse filme, irmão, eu gosto de ver porque a gente chora no enredo. E às vezes a gente não dá o devido valor
ao ministério. Ministério não é púlpito, é todos vocês. A palavra ministro significa servir. É melhor servir do que receber, né? Paulo tinha esse desejo, esse ardor, essa alegria, né, do ministério. E o texto áureo da vida de Paulo é Atos 20 e 24. Não tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que eu recebi de Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Quando você abre a boca e falar de Jesus, não é o presidente da República que vai falar. Ele não sabe. Não é o governo, não é os deputados, não é o senador, não é o crente acomodado, não é o crente embaraçado. É você que prefere o temor do Senhor. Vai fazer a obra do Senhor. Não precisa ser pastor, nem teólogo, mas precisa ter a tocha acesa do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! O fogo que purifica. O fogo, o que o fogo faz? Ilumina, queima, purifica. Então, o fogo da palavra de Deus, quando você lê, você é iluminado. Jesus é a luz do mundo. O fogo também queima pecado. Queima pela raiz. Tira o desejo de pecar e o pensamento maligno. Esse fogo da palavra também dá o gozo do Espírito Santo no coração. Ricardo muitas vezes pregou aqui sobre o fogo da palavra. Ele pregava com lágrima, porque Deus tinha dado a palavra. Essa palavra, irmão, como disse o pastor Ademário, o arroz e feijão, que nunca pode faltar na nossa alma. Para a gente sempre preferir o que é puro. E não preferiram o temor do Senhor. Mas no Salmo 19:9, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Então, vamos se conservar nesse caminho, caminho de pureza e santidade. O velho homem se corrompe com as concupiscências do engano. Vamos tirar a roupa do velho homem. O velho homem está na cruz, não está? Mas ele grita querendo sair de lá. Então você dá um golpe nele, para ele não sair da cruz. Todo dia, de manhã, quando você acorda, o velho homem quer descer da cruz e te pegar. Mas você já dá um golpe nele logo de manhã, já hora de manhã. Dá um golpe. Dá um corte na carne. Corta a carne, corta a mágoa, corta dois pensamentos. Dá um corte no velho homem, senão ele desce da cruz. Cada manhã você tem que enfraquecer o velho homem, para ele não descer da cruz. Quando você vai ler a Bíblia, você está enfraquecendo o velho homem. Quando você ora, você está enfraquecendo o velho homem. Então temos, como diz esse ditado que os irmãos falam, cada dia matar um leão. Eu digo, cada dia dê um golpe no velho homem, para ele nunca descer da cruz. Porque ele da cruz ele grita, ele não está satisfeito lá. E a Bíblia, ela nos ensina a mortificar, né? Crucificar, fazer morrer a nossa natureza terrena. Não é nada fácil, na linguagem de um pastor de Atibaia, não é nada fácil, ele dizia, conquistar o nosso coração para Deus. Fala bem assim, bem fervoroso. Não é nada fácil, mas juventude, levantem, ele dizia. Gritem, daqui em diante, Satanás, tu não tem lugar no meu coração. Pregando para a juventude da Bola de Neve. A igreja assim, ó. Então, irmão, não deis lugar ao diabo. Né? Hoje eu conversava com quem? Com a pessoa que... o rapaz do VLT. Irmão Breno. Irmão Breno, o que você leu da Bíblia hoje? Só um versículo agora. Qual é? Salmo 4:6. Irai-vos e não pequeis. A pessoa pode irar e pecar, né?
Aí o velho homem reinou. Mas se irou e refreou pelo Espírito, o novo homem ainda está nele. Né? Então temos que refrear pensamentos maus, refrear ira, refrear muita diversão, muita distração, remir bem o tempo. O mundo chama isso de fanático, né? Está aqui uma meia hora, 1 hora é fanatismo? Não, é o gozo do Espírito. Estamos aqui estudando a palavra de Deus, é uma palavra que não é do Augusto, não é dos pastores, é de Deus. A voz é humana, mas o que eu li tem cumprimento, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa porção. Não preferiram o temor de Deus, mas eu prefiro, porque o temor de Deus é limpo e vai me levar para a glória. É para sempre. O temor de Deus é limpo. Dá para meditar nisso? Nessa profundidade? Levítico 10:10. Para fazer separação entre o limpo e o imundo, o profano e o santo. Anotou? Levítico 10:10. Para fazer diferença entre o limpo e o imundo, o santo e o profano. Diferença. Luz e treva. Treva e luz. Amém, irmãos? Ó Senhor, meditamos numa porção da Tua palavra. Preferimos o Teu temor. Preferimos, Senhor, a santidade do que a concupiscência. Preferimos a pureza do que a impureza. Senhor, põe isso em nosso coração. Nós precisamos disso desesperadamente. Nós precisamos da essência da Tua palavra. Nós precisamos sentir o amor que é puro. O amor é limpo. O amor permanece para sempre. Por isso que Paulo diz que ele é maior que a esperança e a fé. Porque no céu, Senhor, não vamos precisar de fé, nem esperança. Mas o amor continua contigo. O Senhor é amor. Derrama agora, Senhor, aqui, o amor em nosso coração. Porque o amor nos purifica. O amor santifica. O amor limpa. O amor purifica. O amor consola. O amor exorta, o amor é o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, Senhor, abençoa agora os irmãos que vão ofertar e dizimar para a Tua casa. Abençoa cada um, dando vigor, dando força, saúde, alegria espiritual. Em nome de Jesus. Amém.